Livro Fitium, o Torneio dos Machados, durante o qual Ulisses se revela ao Eumeu e Filécio. Atena agora pôs na mente de Penélope fazer os pretendentes tentarem sua habilidade com o arco e com os machados de ferro, em disputa entre si como meio de trazer sua destruição. Subiu e pegou a chave do depósito, que era feita de bronze e tinha um cabo de marfim. Então foi com suas donzelas ao depósito no fundo da casa, onde os tesouros de ouro, bronze e ferro trabalhado de seu marido eram guardados, e onde também estava seu arco e a aljava cheia de flechas mortais que lhe fora dada por um amigo que encontrara na Lacedemônia, Ífito. Filho de Eurito, os dois se conheceram em Messênia na casa de Ortíloco, onde Ulisses estava hospedado a fim de recuperar uma dívida que era devida por todo o povo, pois os messênios tinham levado embora 300 ovelhas de Ítaca, e zarpado com elas e com seus pastores. Em busca destas, Ulisses fez uma longa jornada ainda bem jovem, pois seu pai e os outros chefes o enviaram numa missão para recuperá-las. Ífito também fora ali tentar recuperar 12 éguas de cria que perdera, e os potros mulares que corriam com elas. Estas éguas foram sua morte no final, pois quando foi à casa do filho de Zeus, o poderoso Hércules que realizava tais prodígios de valentia. Hércules, para sua vergonha, o matou, embora fosse seu convidado, pois não temeu a vingança do céu, nem tampouco respeitou sua própria mesa que pusera diante de Ífito, mas o matou apesar de tudo e guardou as éguas para si mesmo. Foi ao reivindicá-las que Ífito encontrou Ulisses, e lhe deu o arco que o poderoso Érito costumava carregar, e que à sua morte lhe fora deixado por ele a seu filho. Ulisses lhe deu em troca uma espada e uma lança. E este foi o começo de uma rápida amizade, embora nunca se visitassem nas casas um do outro, pois o filho de Zeus, Hércules, matou Ífito antes que pudessem fazê-lo. Este arco, então, dado a ele por Ífito, não fora levado por Ulisses quando zarpara para Troia. Usaram-o enquanto estivera em casa, mas o deixara para trás por ter sido a lembrança de um estimado amigo. Penélope logo alcançou o umbral de carvalho do depósito. O carpinteiro o aplanara devidamente e traçara uma linha nele para deixá-lo bem reto. Então puseram os batentes da porta nele e penduraram as portas. Soltou a correia do cabo da porta, pôs a chave e empurrou direto para casa para disparar de volta os ferrolhos que mantinham as portas. Estas se abriram de repente com um barulho como um touro mugindo num prado. Penélope pisou na plataforma elevada, onde ficavam os baús nos quais o fino linho e as roupas eram guardados junto com ervas fragrantes. Alcançando dali, tirou o arco com seu estojo do gancho no qual pendia. Sentou-se com ele sobre os joelhos, chorando amargamente enquanto tirava o arco de seu estojo, e quando suas lágrimas aliviaram, foi ao claustro onde estavam os pretendentes, carregando o arco e a aljava, com as muitas flechas mortais que estavam dentro dela. Junto com ela vieram suas donzelas, carregando um baú que continha muito ferro e bronze que seu marido ganhara como prêmios. Quando alcançou os pretendentes, ficou de pé junto a um dos pilares de sustentação do teto do claustro, segurando um véu diante do rosto e com uma criada de cada lado dela. Então disse: Escutai-me, vós, pretendentes, e persistis em abusar da hospitalidade desta casa, porque seu dono esteve longamente ausente. E sim outro pretexto além de quererdes vos casar comigo. Sendo isto, então, o prêmio pelo qual estáis contendendo, e hei de trazer o poderoso arco de Ulisses, e a quem quer que de vós o encorde mais facilmente e envie sua flecha através de cada um dos 12 machados. A este hei de seguir e deixar esta casa de meu legítimo marido, tão boa e tão abundante em riqueza. Mas mesmo assim, não duvido que hei de me lembrar disso em meus sonhos. Ao falar, disse Hermeu que pusesse o arco e as peças de ferro diante dos pretendentes, e o meu chorou enquanto os tomava para fazer como ela lhe ordenara. Perto dali, o vaqueiro chorou também quando viu o arco de seu senhor. Mas Antínoos repreendeu. Seus caipiras rústicos, disse ele tolos simplórios, por que haveríeis de aumentar as tristezas de vossa senhora chorando deste modo? Já tenho bastante para afligir na perda de seu marido. Ficai sentados quietos, portanto, e comei vossos jantares em silêncio. Ou ide para fora se quiserdes chorar, e deixai o arco atrás de vós. Nós, pretendentes, teremos de contender por ele com toda a força,
pois não hemos de achar assunto leve em cordoar arco tal como este é. Não há homem algum entre nós que seja igual a Ulisses, pois já o vi e me lembro dele, embora então eu fosse apenas criança. Isto foi o que disse, mas o tempo todo esperava conseguir encordoar o arco e atirar através do ferro, ao passo que na realidade seria o primeiro a provar das flechas das mãos de Ulisses, a quem estava desonrando em sua própria casa, incitando os outros a fazerem o mesmo também. Então Telêmaco falou: Céus! Exclamou ele: Zeus deve ter me roubado o juízo. Aqui está minha querida e excelente mãe dizendo que há de deixar esta casa e se casar de novo. E ainda assim estou rindo e me divertindo como se nada estivesse acontecendo. Mas pretendentes, já que a disputa foi acordada, e prossiga. É por uma mulher cuja igual não se há de encontrar em Pilos, Argos ou Micena, nem tampouco em Ítaca ou no continente. Sabeis isso tão bem quanto eu, que necessidade tenho de falar em louvor de minha mãe. Vamos, então, não façais desculpas para adiamento, mas vejamos se conseguis encordoar o arco ou não. Eu também hei de fazer minha tentativa, pois se conseguir encordoá-lo e atirar através do ferro, não hei de sofrer que minha mãe deixe esta casa com um estrangeiro, não se eu conseguir ganhar os prêmios que meu pai ganhou antes de mim. Ao falar, saltou de seu assento, lançou fora seu manto carmesim e tirou a espada do ombro. Primeiro pôs os machados em fileira, num longo sulco que cavara para eles, e deixara reto por linha. Então bateu a terra firme em torno deles. E todos ficaram surpresos quando o viram pô-los tão ordenadamente, embora nunca tivesse visto nada semelhante antes. Feito isso, foi ao pavimento fazer sua tentativa com o arco. 3 vezes puxou por ele, tentando com toda a sua força puxar a corda, e 3 vezes teve de desistir, embora tivesse esperado encordoar o arco e atirar através do ferro. Estava tentando pela 4ª vez e o teria encordoado se Ulisses não tivesse feito um sinal para detê-lo apesar de toda a sua ansiedade. Então disse: Ai, ou hei de ser sempre fraco e sem proeza alguma. Ou sou jovem demais e ainda não alcancei minha força plena de modo a conseguir me defender se alguém me atacar. Vós outros, portanto, que sois mais fortes do que eu, tentai o arco e resolvamos esta disputa. Sobre isso pôs o arco no chão, deixando-o encostar contra a porta que levava para dentro da casa, com a flecha de pé contra o topo do arco. Então se sentou no assento de onde se levantara, e Antino disse: Vinde cada um de vós por sua vez, indo em direção à direita a partir do lugar onde o copeiro começa quando está servindo o vinho em volta. Os demais concordaram, e Leodes, filho de Enops, foi o primeiro a se levantar. Era o sacerdote sacrificial dos pretendentes, e se sentava no canto perto da tigela de mistura. Era o único homem que odiava seus atos malignos e ficava indignado com os outros. Foi agora o primeiro a tomar o arco e a flecha. Então foi ao pavimento fazer sua tentativa, mas não conseguiu encordoar o arco, pois suas mãos eram fracas e não acostumadas a trabalho duro. Logo se cansaram, então disse aos pretendentes: Meus amigos, não consigo encordoá-lo, que outro tome. Este arco há de tirar a vida e a alma de muitos chefes entre nós, pois é melhor morrer do que viver depois de ter perdido o prêmio pelo qual tanto nos esforçamos por tanto tempo e que nos trouxe juntos por tanto tempo. Algum de nós está mesmo agora esperando e orando para poder se casar com Penélope. Mas quando eu tiver visto este arco e o tentado, que corteje e faça oferendas nupciais a alguma outra mulher. E deixai Penélope se casar com quem quer que lhe faça a melhor oferta e a cuja sorte cabe conquistá-la. Sobre isso pôs o arco no chão, deixando-o encostar contra a porta, com a flecha de pé contra a ponta do arco. Então tomou seu assento de novo, no assento de onde se levantara. E Antino o repreendeu, dizendo: Leodes, o que estás falando? Tuas palavras são monstruosas e intoleráveis. Me deixa irado escutar-te. Então, este arco tirar a vida de muitos chefes entre nós, meramente porque não consegues dobrá-lo tu mesmo. Verdade, não nasceste para ser arqueiro, mas há outros que logo hão de encordoá-lo. Então disse a Melâncio, o pastor de cabras: Sê rápido, acende um fogo no pátio e põe um assento perto dele com uma pele de ovelha em cima. Traze-nos também uma grande bola de banha, do que tiverem na casa. A quem temos o arco e o engorduremos. Então de novo tentaremos,
e traremos a disputa a um fim. Melâncio acendeu o fogo e pôs um assento coberto de peles de ovelha ao lado dele. Também trouxe uma grande bola de banha do que tinham na casa, e os pretendentes aqueceram o arco e de novo tentaram, mas nenhum deles era quase forte o bastante para encordoá-lo. Ainda assim restavam Antínio e Eurímaco, e eram os cabecilhas entre os pretendentes e de longe os principais entre todos eles. Então o porqueiro e o vaqueiro deixaram os claustros juntos, e Ulisses os seguiu. Quando saíram pelos portões e o pátio externo, Ulisses lhes disse tranquilamente: Vaqueiro, e tu, porqueiro, tenho algo em minha mente que estou em dúvida se digo ou não, mas creio que hei de dizê-lo. Que tipo de homem seríeis para ficar ao lado de Ulisses, se algum deus o trouxesse de volta aqui de repente? Dizei que estáis dispostos a fazer, ficar do lado dos pretendentes ou de Ulisses? Ai Zeus, respondeu o vaqueiro, quisera de fato que assim ordenasses. Se algum deus apenas trouxesse Ulisses de volta, verias com que toda força eu lutaria por ele. Em palavras semelhantes ao meu, orou a todos os deuses que Ulisses pudesse voltar. Quando então viu com certeza qual era o espírito deles, Ulisses disse: Sou eu, Ulisses, que estou aqui. Sofri muito, mas por fim, no 20º ano, voltei a meu próprio país. Descubro que apenas vós dois entre todos os meus servos ficais contentes, e que assim o faça, pois não ouvi nenhum dos outros orando por meu retorno. A vós dois, portanto, hei de revelar a verdade tal como há de ser. Se o céu entregar os pretendentes em minhas mãos, e hei de encontrar esposas para ambos, hei de vos dar casa e propriedade perto da minha própria, e sereis para mim como se fosseis irmãos e amigos de Telêmaco. Hei de agora vos dar provas convincentes para que me conheçais e vos assegureis. Vede, aqui está a cicatriz do dente do javali que me rasgou quando afacaçando no Monte Parnaso com os filhos de Autólico. Ao falar, afastou seus trapos da grande cicatriz, e quando examinaram completamente, ambos choraram por Ulisses, lançaram os braços em torno dele e beijaram-lhe a cabeça e os ombros, enquanto Ulisses beijava suas mãos e rostos em troca. O sol teria se posto sobre seu luto se Ulisses não os tivesse detido e dito: Cessai vosso choro, para que ninguém venha de fora e nos veja, e conte aos que estão dentro. Quando entrardes, fazei-o separadamente, não ambos juntos. E hei de ir primeiro, e vós me seguireis depois. Que isto, além disso, seja o sinal entre nós. Os pretendentes todos hão de tentar me impedir de pôr as mãos no arco e na aljava. Tu, portanto, eu meu, põe-nos em minhas mãos quando os estiveres carregando, e dize às mulheres que fechem as portas de seus aposentos. Se ouvirem algum gemido ou alvoroço como de homens lutando pela casa, não devem sair, devem ficar quietas e permanecer onde estão em seu trabalho. E te ordeno, Filécio, que prendas as portas do pátio externo e as amarres em segurança de imediato. Tendo assim falado, voltou à casa e tomou o assento que deixara. Logo seus dois servos o seguiram para dentro. Neste momento o arco estava nas mãos de Eurímaco, que o estava aquecendo junto ao fogo, mas mesmo assim não conseguia encordoá-lo e ficou muito aflito. Soltou um profundo suspiro e disse: Aflijo-me por mim mesmo e por todos nós. Aflijo-me por ter de renunciar ao casamento, mas não me importo tanto assim com isso, pois há bastantes outras mulheres em Ítaca e em outros lugares. O que mais sinto é o fato de sermos tão inferiores a Ulisses em força que não conseguimos encordoar seu arco. Isto há de nos desonrar aos olhos daqueles que ainda hão de nascer. Não há de ser assim, Eurímaco, disse Antínio, e tu mesmo sabes. Hoje é a festa de Apolo por toda a terra. Quem pode encordoar um arco em dia tal como este? Põe-no de lado, quanto aos machados, podem ficar onde estão, pois ninguém provavelmente há de vir a casa e levá-los embora. E o copeiro faça a ronda com suas taças, para que possamos fazer nossas libações e deixar de lado este assunto do arco. Diremos a Melâncio que nos traga algumas cabras amanhã, as melhores que tiver. Podemos então oferecer ossos de coxa a Apolo, o poderoso arqueiro, e de novo tentar o arco, de modo a trazer a disputa a um fim. Os demais aprovaram suas palavras, e sobre isso os servos derramaram água sobre as mãos dos convidados.
Enquanto pajens encheram as tigelas de mistura com vinho e água e a fizeram circular depois de dar a cada homem sua libação. Então, quando fizeram suas oferendas e cada um bebeu tanto quanto desejou, Ulisses astutamente disse: pretendentes da ilustre rainha, escutai para que eu fale como pretendo. Apelo mais especialmente a Eurímaco e a Antino, que acaba de falar com tanta razão. Cessai de atirar por hora e deixai o assunto aos deuses, mas pela manhã que o céu dê vitória a quem quiser. Por ora, porém, dai-me o arco para que eu prove o poder de minhas mãos entre vós todos, e veja se ainda tenho tanta força quanto costumava ter, ou se viagem e negligência lhe puseram fim. Isso os deixou a todos muito irados, pois temiam que lhe conseguissem cordoar o arco. Antino, portanto, o repreendeu ferozmente, dizendo: criatura miserável, não tens sequer um grão de bom senso em todo o teu corpo. Deverias te achar sortudo por ser permitido jantar ileso entre teus superiores, sem ter porção menor servida do que nós outros tivemos, e por ser permitido ouvir nossa conversa. Nenhum outro mendigo ou estrangeiro foi permitido ouvir o que dizemos entre nós mesmos. O vinho deve estar te fazendo mal, como faz com todos aqueles que bebem imoderadamente. Foi vinho que inflamou o centauro Eurítion quando estava hospedado com Pirito entre os lápidas. Quando o vinho lhe subiu a cabeça, ficou louco e fez maus atos pela casa de Pirito. Isso enfureceu os heróis que ali estavam reunidos. Então se lançaram sobre ele e lhe cortaram as orelhas e narinas. Então o arrastaram pela porta para fora da casa. Então foi embora enlouquecido e carregou o fardo de seu crime, despojado de entendimento. Doravante, portanto, houve guerra entre a humanidade e os centauros, mas ele a trouxe sobre si mesmo através de sua própria embriaguez. Do mesmo modo, posso te dizer que há de te ir mal se encordoares o arco. Não há de encontrar misericórdia alguma de ninguém aqui. Hoje de imediato te embarcaremos para o rei Equeto, que mata todo aquele que se aproxima dele. Jamais sairás vivo, então bebe e fica quieto sem entrar em contenda com homens mais jovens do que tu mesmo. Penélope então lhe falou. Antino, disse ela, não é correto que maltrates qualquer convidado de Telêmaco que venha a esta casa. Se o estrangeiro se provar forte o bastante para encordoar o poderoso arco de Ulisses, pode supor que me levaria para casa com ele e me faria sua esposa. Nem mesmo o próprio homem pode ter tal ideia em sua mente. Nenhum de vós precisa deixar isso perturbar seu festejo. Teria fora de toda razão, rainha Penélope. Respondeu Eurímaco. Não supomos que este homem te levará embora com ele. É impossível, mas tememos que alguns da sorte mais baixa, homens ou mulheres entre os aqueus, fofoquem por aí e digam: esses pretendentes são gente fraca, cortejam a esposa de um homem bravo cujo arco nenhum deles conseguiu encordoar. E ainda assim o vagabundo mendicante que veio à casa o encordou de imediato e enviou uma flecha através do ferro. Isto é o que se há de dizer, e será um escândalo contra nós. Eurímaco respondeu Penélope, pessoas que persistem em devorar a propriedade de um grande chefe e desonrar sua casa, não devem esperar que outros pensem bem delas. Por que então te importaria se os homens falam como pensas que hão de falar? Este estrangeiro é forte e bem constituído. Diz além disso que é de nobre nascimento. Dá-lhe o arco e vejamos se ele consegue ou não encordoá-lo. Digo, e certamente há de ser assim, que se Apolo lhe conceder a glória de encordoá-lo, hei de lhe dar um manto e túnica de boa qualidade, com um dardo para afastar cães e ladrões, e uma espada afiada. Também lhe darei sandálias, e o verei enviado em segurança para onde quer que queira ir. Então Telêmaco disse: Mãe, sou o único homem, seja em Ítaca, seja nas ilhas que ficam defronte a Élida, que tem o direito de deixar alguém ter o arco ou de recusá-lo. Ninguém há de me forçar de um jeito ou de outro, nem mesmo se eu escolher fazer ao estrangeiro um presente do arco completamente, e deixá-lo levá-lo embora consigo. Vai, então, para dentro da casa e ocupa-te com teus deveres diários, teu tiar, tua roca e a ordenação de teus servos. Este arco é assunto de homem e meu acima de todos os outros, pois sou eu quem é o senhor aqui. Ela voltou maravilhada para dentro da casa, e guardou o dito de seu filho no coração. Então, subindo com suas criadas a seu quarto,
lamentou seu querido marido até que Atena enviasse doce sono sobre suas pálpebras. O porqueiro agora tomou o arco e estava prestes a levá-lo a Ulisses. Mas os pretendentes gritaram com ele de todas as partes dos claustros. E um deles disse: Seu idiota, aonde estás levando o arco? Perdeste o juízo, se Apolo e os outros deuses atenderem nossa prece. Que os próprios cães de caça de javali hão de te levar a algum lugarzinho quieto e te atormentar até a morte. Nomeu ficou assustado com o clamor que todos levantaram. Então pôs o arco no chão ali mesmo, mas Telêmaco gritou com ele do outro lado dos claustros. E o ameaçou, dizendo: Pai meu, traze o arco apesar deles, ou jovem como sou, hei de te apedrejar de volta ao campo, pois sou o melhor homem dos dois. Quisera eu ser tão mais forte do que todos os outros pretendentes na casa quanto sou do que tu, logo enviaria alguns deles, embora doentes e arrependidos, pois pretendem maldade. Assim falou ele, e todos riram de bom grado, o que os pôs de melhor humor com Telêmaco. Então Eumeu trouxe o arco e o pôs nas mãos de Ulisses. Tendo feito isso, chamou Euricleia à parte e lhe disse: Euricleia, Telêmaco diz que deves fechar as portas dos aposentos às mulheres. Se ouvirem algum gemido ou alvoroço como de homens lutando pela casa, não devem sair, mas devem ficar quietas e permanecer onde estão em seu trabalho. Euricleia fez como lhe foi dito e fechou as portas dos aposentos às mulheres. Enquanto isso, Filécio saiu quietamente e prendeu os portões do pátio externo. Havia um cabo de navio de fibra de biblo jazendo na casa do portão. Então prendeu os portões com ele e então entrou de novo, retomando o assento que deixara e mantendo um olho em Ulisses, que agora tinha o arco em suas mãos, e o virava em todas as direções, e o examinava por completo para ver se os vermes tinham comido em seus 2 chifres durante sua ausência. Então se virava para o vizinho, dizendo: Este é algum velho apreciador de arcos astuto. Ou tem um igual em casa, ou quer fazer um, tão habilidosamente manuseia o velho vagabundo. Outro disse: Espero que não tenha mais sucesso em outras coisas do que é provável que tenha em acordoar este arco. Mas Ulisses, quando o tomou e o examinou por completo, o encordou tão facilmente quanto um bardo habilidoso encorda uma nova cravelha de sua lira e prende a corda de tripa torcida em ambas as extremidades. Então o tomou na mão direita para provar a corda. Esta cantou docemente sob seu toque como gorjejo uma andorinha. Os pretendentes ficaram consternados e mudaram de cor ao ouvi-lo. Naquele momento, além disso, Zeus trovejou alto como sinal, e o coração de Ulisses se regozijou ao ouvir o presságio que o filho do astucioso Cronos lhe enviara. Tomou uma flecha que jazia sobre a mesa, pois aquelas que os aqueus estavam tão brevemente prestes a provar estavam todas dentro da aljava, pousou-a na peça central do arco, e puxou o entalhe da flecha e a corda em direção a si, ainda sentado em seu assento. Quando tomou pontaria, atirou e sua flecha perfurou cada um dos buracos de cabo dos machados desde o primeiro em diante até tê-los atravessado completamente, e ao pátio externo. Então disse a Telêmaco: Teu convidado não te desonrou, Telêmaco. Não errei o que mirei, e não demorei em encordoar meu arco. Ainda sou forte e não como os pretendentes me provocam de ser. Agora, porém, é hora de os aqueus prepararem a ceia, enquanto ainda há luz do dia, e então de outro modo se divertirem com canto e dança, que são os ornamentos coroantes de um banquete. Ao falar, fez um sinal com as sobrancelhas, e Telêmaco cingiu a espada, agarrou sua lança, e ficou de pé armado junto ao assento de seu pai. E assim termina mais um capítulo dessa história. Para acompanhar a sequência completa, é só conferir a playlist aqui na descrição. Se inscreve, ativa o sininho e te vejo no próximo capítulo.